Olá, pessoal. Essa semana um amigo muito querido me lembrou, me mandando um vídeo de uma história incrível que eu tive a experiência de presenciar há alguns anos, quando estava com um amigo muito querido de um dos trabalhos que eu realizava naquela época. E nós então, naquele momento de bate-papo, de conversa, os netos se aproximaram, devia ter uns, se não me engano, uns 8, 9 netos ali dele. E aí, numa brincadeira, foi perguntando o que cada um queria ser quando crescesse. Aí um virou, falou: Ah, eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico. Aí outros começaram a falar assim: Ah, eu quero comprar isso, comprar aquilo, quero morar em tal lugar. E no meio dessa conversa, uma das netinhas pegou e disse: Eu quero ser igual o vovô. E aí, a hora que falou, todo mundo parou, olhou, observou para ver por que ela queria ser igual o vovô. Alguns até pensaram, porque o vovô tem uma vida tranquila, né? Materialmente falando, ele tinha uma condição bem tranquila mesmo. O vovô compra o que ele quer, passeia, viaja, faz as coisas. E ela falou assim: Não, quero ser igual o vovô porque o vovô é bom. O vovô me pega no colo, o vovô me leva para passear, o vovô não tem pressa comigo. E o vovô, toda vez que precisa falar alguma coisa séria, ele me fala sério, mas com muito carinho. Na hora ficou um silêncio bom, poderoso naquela hora, porque todo mundo ali de alguma forma estava confundindo, né, assim, o grande, o maravilhoso com o rico, restritamente ao aspecto material. Claro que alguém vai dizer, mas é importante, né, pagar as contas, ter uma vida material mais tranquila. Mas no final das contas, o que aquele vovô e outras tantas pessoas mostram com clareza nessa vida é que aquela pessoa que se dedica verdadeiramente ao seu trabalho, ao seu exercício, àquela ideia de um heroísmo oculto que ninguém fica sabendo, cumprindo sua jornada verdadeira, porque não vai ter presente, não vai ter troféu, não vai ter nada remunerando ou compensando ou recompensando essas dificuldades do dia a dia que a gente passa. As pessoas falam de pessoas bem-sucedidas, a gente sempre leva a ideia de que é uma ascensão, de alguma forma, da pobreza à riqueza material. Mas no meio dessas experiências, antes de chegar a essa ascensão, como é que está passando? Como é que nós estamos vivendo cada oportunidade dessas, durezas da vida? Como é que eu estou me relacionando? Quantos amigos eu fiz nessa jornada e quantos inimigos também fiz nessa jornada? As pessoas, no final das contas, sempre lembram muito do resultado final, mas se esquecem que o verdadeiro propósito da vida que a gente leva e como, né, levamos é a relação que temos com as pessoas. Se no final das contas fizemos uma grande descoberta, nos tornamos ricos ou famosos de alguma forma, lá no final, a grande pergunta que vai ser feita é: e as pessoas com quem a gente conviveu? Qual o legado que foi deixado? Fomos tolerantes com o colega de trabalho? Fomos dedicados aos filhos que precisavam de um pouco de atenção? Os filhos ingratos que muitas vezes, né, criaram situações duras para que pudéssemos resolver? Como é que nós nos relacionamos nas redes sociais? Os haters que muitas vezes atacam, afetam duramente as pessoas? E como nós nos comportamos em relação a tudo isso? Isso me fez lembrar, conversando com esse amigo que bondosamente me contou, mandou um vídeo, e eu me lembrei dessa história, dessa situação, também de um papelzinho que eu uma vez ganhei, isso na rua. Um rapaz que estava entregando poesias e textos dele, e eu sempre guardei uma sequência que ele me passou, na verdade, que ficou guardado nessa lembrança, nos estimulando a pensarmos que tipo de pessoa que nós queremos ser. Então ele dizia mais ou menos assim: procure ser a pessoa que mais ajuda e não apenas a que quer ser ajudada. Procure ser a pessoa que mais conhece as pessoas e não a que quer ser a mais conhecida. Procure ser o que mais escuta e não apenas o que quer ser escutado. Procure ser aquele que mais alegra e não aquele que quer ser apenas alegrado por todos. Procure ser o que mais acompanha, ao invés de sempre esperar a companhia dos outros. Procure ser aquele que mais ora pelo bem alheio e não ficar exigindo que rezem pelo seu próprio bem apenas. Procure ser o que mais vibra bons pensamentos e não o que espera apenas bons pensamentos para si mesmo. E, enfim, procure ser aquele que mais ama e não aquele que é o mais amado ou esperar
ser o mais amado. Nessas ideias ou nessas condições de pensamento, a gente percebe, né, que se a gente vai afastando as durezas, as doenças, os problemas, o que é o nosso objetivo, trabalhar para realmente termos uma vida sempre melhor, mas se efetivamente quisermos apenas afastar, sem enfrentar, sem resolver a pessoa que nos maltrata, as condições difíceis que temos na vida, nós nunca vamos resolvê-la e elas sempre vão bater à nossa porta. Essa ideia de felicidade comum, apenas como uma noção material, talvez aquela menininha tenha explicado naquele dia muito mais do que se pode imaginar, porque aquele pai, aquele avô, tinha mesmo uma condição física, uma condição material muito boa, mas no final das contas ele já era feliz há muito tempo com o necessário. Não com o que era mais, né, o que passava da conta, mas com o necessário. Ele já sabia ser feliz pela maneira como procedia. E com relação ao aspecto moral, claro, a paz de consciência de ter sempre dedicado, feito bem, no que podia, como podia, e claro, uma confiança plena, né, tendo fé na vida, nas pessoas, em Deus. Isso acabou o tornando então uma espécie de ícone para aquela pequenininha, para aquela netinha. É esse o convite para que a gente possa pensar hoje, no final das contas, né? Muitas pessoas estão preocupadas em encontrar um propósito de vida e elas esquecem que, na verdade, eu quero ser isso, quero ser aquilo. E isso, claro, vamos colocar como uma meta, mas o propósito atual de vida é, na verdade, viver essa vida. Nós encontramos, no meio do caminho, no meio da luta, nós encontramos os verdadeiros propósitos da vida. Se temos um filho difícil que precisa ser cuidado, ele é o nosso propósito. Se temos um trabalho que nos convida, obviamente, a fazermos o melhor e dedicarmos o melhor a mais e mais pessoas, realizarmos da melhor maneira possível, esse é o nosso propósito. Se temos alguém para cuidar, esse é o nosso propósito. Então não se descobre um propósito sem querer. A gente vai organizando, vai visualizando, de acordo com as experiências que a vida vai nos trazendo, e no final das contas, para que a gente possa, ao final dessa jornada de todos nós, um dia, quando alguém perguntar: como é que você quer ser lembrado? Eu quero ser lembrado porque eu fui bom. Como aquela menininha olhou para o avô e tinha certeza que aquele homem era um homem bom, não por ter conquistado coisas, mas por ter feito coisas importantes pelas pessoas e para as pessoas. Um forte abraço a todos, uma boa reflexão, Deus nos abençoe.